Olá, homeopatas, tudo bem? Então, estava pensando o seguinte, né? Quem aqui já não teve uma dificuldade para decidir, devo ou não ler este livro de homeopatia? Ou então, qual é o primeiro livro que eu preciso ler? Ou ainda, qual é o melhor sequencial de livros para a gente estudar? A gente, às vezes, né, é bombardeado com tantas informações e fica difícil para definir qual é o caminho que deve ser trilhado para que a gente possa ter realmente uma trajetória de sucesso. A minha ideia é passar aqui para vocês o seguinte: nós precisamos de uma rotina e de um cronograma de estudos de homeopatia para que a gente possa ter sucesso na nossa terapêutica. Eu já por muitos anos venho andando também neste caminho entre acertos e erros, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a possibilidade de facilitar esse caminho, porque para que alguém já fez o caminho, né, não pode auxiliar nesse processo? Porque a gente precisa reinventar a roda, nós precisamos melhorar e evoluir essa roda. E a ideia, né, que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: se você tiver uma fonte segura de disseminação de conhecimento, onde você pode saber o seguinte: preciso começar com o livro A, preciso, depois do livro A, fazer o livro B. Ou ainda, eu preciso ter várias bolas, né, andando juntas para que a gente possa criar essa visão global da homeopatia. Então, como estudar a homeopatia? Primeira coisa, nós precisamos estruturar os nossos estudos das bases. Quando a gente começa de uma casa, começar a construir uma casa, nós começamos do telhado ou das suas fundações? Nós começamos da fundação. Então, na homeopatia não é diferente. A ideia da estruturação desse conhecimento, ela vai ter o seu início nas obras clássicas, basicamente em toda a obra, né, de Samuel Hahnemann, de seus discípulos quase que diretos, para que fundamentaram, inclusive, todo esse processo evolutivo da homeopatia, como, por exemplo, James Kent. Essa é uma ideia de estruturação de conhecimento, porque assim nós conseguimos o quê? Caminhar e construir essa casa de uma forma que a gente possa atingir esse telhado. Então, iniciar o estudo através da homeopatia e dos seus estudos clássicos, para que esse caminho seja tranquilo e de forma tijolo a tijolo, para que a gente possa chegar ao que os estudiosos contemporâneos estão hoje vivenciando. Além disso, nós precisamos entender também conceitos básicos de homeopatia, sabendo diferenciar o que é uma matéria médica, o que é um processo de repertorização, quais são os aspectos fundamentais para transformar esses sintomas e sinais do meu em rubricas repertoriais. Então, esse caminho de estruturação, desde o momento em que o seu paciente chega, para identificar qual é o padrão, qual é a semelhança dessa totalidade sintomática, ela é fundamental para que a gente possa estruturar o conhecimento e também criar as estratégias terapêuticas necessárias para a individualização daquele caso. Uma vez, Hahnemann coloca em seu Organon, sexta edição, uma frase muito célebre, que eu acredito que todos os homeopatas precisam trazer essa busca da cura rápida, suave e permanente. A cura rápida, ela vai vir da onde? Quando nós encontramos a total semelhança do meu paciente que faz as doenças naturais com o uso do medicamento homeopático que vai promover uma doença artificial semelhante à doença natural, porém mais forte. Então, essa estruturação da cura rápida, ela é totalmente vinculada à escolha do medicamento ideal. Quando nós falamos da cura suave, Hahnemann também propõe em sua sexta edição do Organon que os agravamentos homeopáticos devem cada vez mais serem mais suaves, para que o paciente não venha a sofrer. Imagina só que Hahnemann, já no seu final
de estratégia, né, do final de carreira, podemos dizer, ele já estava o quê? Com uma expertise muito intenso, principalmente nos casos extremamente graves, que ele atuava com a homeopatia, e essas pessoas, elas já estavam com a sua força vital extremamente abalada, fragilizada, e qualquer processo de agravamento poderia ser fatal naqueles casos. Por isso que ele desenvolve a metodologia de suma importância, buscando a cura com suavidade, através da avaliação desses processos de agravamento cada vez mais leves, suaves e até mesmo, né, eu acredito que uma ideia dele é que esses processos de agravamento fossem inexistentes. Quando ele fala da cura permanente ou duradoura, ele já está fundamentando essa ideia dessa expressão, porque ele faz um estudo durante 12 anos da sua vida, onde ele percebeu o seguinte: ele usava homeopatia, trazia muito sucesso para aquele momento, mas aquele processo de estabilidade do caso não acontecia. A cura não era permanente. O paciente, ele voltava a ter sintomas parecidos ou semelhantes ao que ele trazia como queixa principal. Então, ele, durante 12 anos de sua vida, ele tenta encontrar os porquês dessa reincidência, dessa dificuldade de estabelecer uma estabilidade para aquele caso, por isso que ele desenvolve a teoria miasmática. Então, o homeopata, ele precisa ter uma competência técnica para saber qual é o melhor caminho para definir medicamento ideal, e aí, dentro do medicamento ideal, nós precisamos entender como é a metodologia da repertorização homeopática, que deve sempre ser fundamentada através de sinais e sintomas completamente modalizados, com riqueza de detalhes, para que a gente possa usar o repertório da forma como tem que ser, através de um belo e lindo filtro, para facilitar a nossa vida. Quando nós fazemos uma transformação de um sintoma em uma rubrica repertorial, e essa rubrica tem mais de 20, 30, 50 medicamentos, houve uma falha da técnica homeopática no que diz respeito à modalização, às modalidades, aos detalhes intrínsecos àquele sintoma que o meu paciente está relatando. Por isso é tão importante aliar a técnica da repertorização a um conhecimento teórico de base que está dentro do Organon, no parágrafo 153, que estabelece que qualquer sintoma e sinal que não seja específico não tem importância para nós homeopatas. Nós precisamos de detalhes, precisamos de informações e sintomas que são o que traz o caráter individual daquele caso, o que é raro, estranho e peculiar. Então, olha só, diante de uma estratégia terapêutica de homeopatia, nós precisamos conhecer matéria médica para identificar qual é o melhor medicamento que vai trabalhar nessa questão da semelhança entre a doença natural e a doença artificial promovida por esse medicamento. Nós precisamos entender qual é a base teórica que fundamenta, inclusive, o interrogatório homeopático, e não só isso, o que fazer no sequencial deste tratamento, quando o meu paciente relata que ele teve melhora, ou ele não teve melhora, ou ele teve o desenvolvimento de sintomas novos após a tomada do medicamento. Tudo isso é fundamentado na base teórica da obra clássica de Hahnemann, que é o Organon. E até mesmo no processo da repertorização, se eu não sei essa necessidade do detalhamento dos sintomas, isso também vai trazer consequências em trazer uma dificuldade no processo de repertorização, porque eu não fiz esse detalhamento. Quando a gente fala em matéria médica homeopática, ninguém deve, não tem essa necessidade de decorar matérias médicas, mas nós precisamos entender qual é a essência daquele medicamento para, inclusive, entender quais são as capacidades de mecanismo de ação daquela substância. E quando a gente faz um estudo de avaliação dessa matéria médica de forma comparativa e com diferencial, depois do processo de repertorização, fica tudo muito mais fácil, inclusive para quê? Para definir o medicamento ideal, princípio básico do processo da cura rápida.
Outra informação importante, que também está conceituada nessas obras de base, são os processos de agravamento, que vão demonstrar qual é a capacidade de ação secundária dessa força vital após a ação primária, que é a tomada do medicamento. E com isso eu posso decidir e definir qual caminho eu devo trilhar, o que eu devo fazer após o feedback do meu paciente, que me trouxe essa informação de sim, tive agravamentos, e como foi esse agravamento? Esse agravamento foi medicamentoso? Esse agravamento foi homeopático? Esse agravamento foi num processo de intoxicação? Todas essas vertentes devem ser avaliadas com muita perspicácia deste homeopata experiente. Aí eu pergunto para você, isso é uma grande dificuldade estabelecer o que vem primeiro, o que devo estudar em primeiro lugar, ou eu devo estudar obras em conjunto, em momentos intercalados? Por isso, eu quero mostrar para vocês que a arte de repertorizar, a arte de escolher a posologia e a arte, né, de desenvolver qual é a força medicamentosa que esse paciente tem necessidade, Hahnemann coloca que o homeopata é o artista da cura. Por isso que o estudo sempre fundamentado e constante nosso, né, nós homeopatas, é essencial, porque as dúvidas, os casos são diferentes, os casos são individuais, cada pessoa responde à sua forma, mas quando nós sabemos qual é a técnica a ser empregada, é muito mais fácil para que a gente possa chegar numa questão de tomada de decisão. Além disso, nós temos aí diversos autores, diversos homeopatas, diversos estudiosos que têm visões muitas das vezes complementares, e por que não fazer uso desse processo? Mas quando nós estamos com as nossas bases estruturadas, nós vamos ter uma competência de identificar isso tem sentido para mim, isso não tem sentido para mim. Isso é o que a gente chama de filtrar as informações. Quando nós somos bombardeados de diversas possibilidades, de diversas informações, nós, na verdade, não seremos filtros, nós seremos esponjas. E a gente vai absorver, e a gente não sabe como colocar tudo isso em prática. Por isso, eu queria mostrar para vocês qual é a validade e qual é a competência que o Homeoflix vai trazer para você. Uma vez sendo membro do Homeoflix, essa estruturação desse conhecimento, ela é totalmente estratégica. Os posts, as aulas, as videoaulas ao vivo ou as videoaulas gravadas, a escolha do livro daquele mês é totalmente relacionada com todas essas vertentes e foi escolhida a dedo. Então, quando eu determino que naquele mês, né, o livro a ser estudado é o livro X, é porque eu sei que naquele mês toda a parte de conceitos que vem através das videoaulas gravadas e das videoaulas ao vivo são informações complementares que ajudam nessa estruturação. Ainda na área de colunistas, nós temos alguns homeopatas renomados e com grandes experiências na técnica homeopática, com visões complementares que vão agregar cada vez mais ao seu conhecimento. Importante colocar que também eu gosto sempre do seguinte, dar o gostinho, né? Por que estudar aquele livro? Para isso que foi criado a Confraria da Leitura Homeopática, através da leitura dessa resenha, desse resuminho, esse vídeo rápido, onde eu falo o que aquele livro vai ter, eu acredito que eu estimulo a você eu acho que é interessante trazer esse livro, porque nós homeopatas, sim, nós temos algumas limitações e nós temos algumas competências. Por que não desenvolver mais e mais as nossas competências, né? Através do conhecimento, através do aprendizado, e o que nós temos, né, de fragilidades, nós podemos estruturar
estruturar através dessas informações complementares que vão criando realmente um homeopata artista da cura. Então, o caminho, né, às vezes ele pode ser desviado. A ideia do Homeoflix é trazer um centro, trazer algo ao centro para conduzir a você uma possibilidade de estruturar o seu conhecimento e não só isso, reciclar o seu conhecimento através de novos conhecimentos, porque já diz o filósofo, né? Só sei que nada sei. E isso se aplica muito para nós homeopatas. Então, eu gostaria de convidar a você a fazer parte dessa estruturação do conhecimento, porque quando nós buscamos um caminho e seguimos esse caminho, nós conseguimos chegar ao nosso objetivo. O desvio de caminho, ou até mesmo, como eu sempre coloco, o nosso recurso mais escasso é o tempo. Nós temos muita coisa para fazer e esse tempo é o nosso fator limitante. Por que não usar esse tempo ao nosso favor, realmente encontrando como se fosse qual é o melhor caminho a seguir para que eu possa estruturar e não só isso, através da experiência que todos esses homeopatas trazem em suas obras clássicas e contemporâneas, eu possa realmente ser um filtro deste conhecimento e usar de forma objetiva e prática na minha atuação clínica. Então, pare, pense, avalie quanto tempo você já perdeu estudando caminhos ou obras ou livros que naquele momento talvez não tenha sido apropriado para isso. Por isso que eu quero trazer para você aqui a minha experiência, para facilitar esse caminho que também para mim, por muitos momentos, foi bastante tortuoso. Então, se eu tenho e eu gostaria de te dar a mão para que a gente possa caminhar junto nesse processo, nós temos muito, não só para agregar na questão da individualidade, mas na coletividade homeopática. Então, convido a vocês a conhecerem o trabalho desenvolvido até agora e o que vem ainda, né, o que ainda tem por vir da questão do Homeoflix, que é uma plataforma, é um canal de estudo contínuo em homeopatia, aonde a ideia é trazer realmente todo o seu potencial de homeopata para que você tenha sucesso no seu planejamento estratégico e que tenha como se fosse um guia, um caminho facilitado para que você tome decisões assertivas, objetivas e conscientes com relação ao seu caso, ao seu paciente, ao seu atendimento clínico dentro da homeopatia. Muito obrigada por sua atenção, aguardo vocês e qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigada, homeopatas de hoje e sempre, e todos aqueles que buscam sempre um grande diferencial nessa terapêutica, que todos nós temos muita certeza de toda a eficácia e eficiência que ela pode trazer dentro da questão da força vital de nós, seres vivos. Tchau, até breve.